maldição do capuz vermelho. O vento sussurrava entre as árvores como vozes que se recusavam a morrer. A lua cheia mal atravessava o nevoeiro espesso que cobria o caminho, iluminando por breves segundos o capuz vermelho de Clara, uma jovem que seguia sozinha pela trilha. A cesta que carregava balançava a cada passo. Dentro havia pão, vinho e um pote de mel, mas também algo mais. Uma pequena adaga de prata, herança da avó. A mãe havia dito que ela jamais deveria sair da trilha, mas a floresta parecia viva, sussurrando seu nome, atraindo-a cada vez mais para dentro. Quando o primeiro uivo soou, distante, Clara se deteve. Não era o som de um lobo comum, havia algo humano naquele som. Ela respirou fundo e continuou, tentando se convencer de que era apenas o vento. A casa da avó estava mais distante do que lembrava. O ar parecia mais frio, o chão mais lamacento, e os galhos, como braços, tentavam agarrá-la. No meio do caminho, ela encontrou um homem, alto, vestido com um casaco escuro, o rosto coberto por sombras. "Boa noite, menininha. Está perdida?" A voz dele era profunda, rouca, quase animal. "Estou indo ver minha avó", respondeu, tentando esconder o medo. "Sozinha? Nessa floresta? Há coisas que caçam à noite." Clara apertou o punho sobre o punhal escondido sob o manto. "Eu também sei caçar", murmurou. O homem sorriu, mostrando dentes afiados demais, e então desapareceu entre as árvores. O coração dela batia rápido. Continuou caminhando, e o silêncio era tão denso que parecia ouvir o sangue correndo em suas veias. Quando chegou à casa, algo estava errado. A porta estava entreaberta, nenhuma vela acesa, nenhum cheiro de pão ou ervas. Clara entrou devagar, o chão rangia. "Vovó?" chamou. A resposta veio como um gemido abafado. Ela se aproximou do quarto e empurrou a porta. A avó estava deitada, coberta até o pescoço, os olhos abertos demais. A respiração, curta e trêmula. "Minha querida", sussurrou ela. "Saia daqui. Não é seguro." Mas era tarde. O armário atrás da cama se abriu com um estalo, e uma figura emergiu das sombras. O mesmo homem da floresta. Os olhos agora brilhavam amarelos, e os dentes se estendiam em presas afiadas. Clara sacou o punhal e o cravou no peito dele, mas o monstro apenas riu, o som ecoando como um trovão dentro da casa. "Sangue de caçadora, igual a da sua avó", disse, tocando o ferimento que já começava a se curar. Clara puxou a avó e tentou fugir, mas o chão pareceu se mover, as paredes pulsando como carne viva. As velas acenderam-se sozinhas e símbolos antigos começaram a brilhar nas tábuas. "Você abriu o caminho", murmurou a avó com os olhos marejados. O selo estava sob a casa. Ele estava preso aqui há séculos. O rugido do monstro sacudiu a floresta inteira. Clara correu para a porta, mas quando olhou para trás, viu algo impossível. A própria sombra se erguendo, tomando forma, olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ela entendeu então. O lobo não era apenas uma criatura. Era uma maldição. Uma entidade antiga que precisava de sangue de caçadora para despertar. A última coisa que se ouviu foi o som do vento soprando o capuz vermelho, enquanto a floresta engolia a casa. A floresta estava em silêncio há dias. Os aldeões diziam que era porque o mal dormia, mas nem o silêncio conseguia esconder os sussurros que vinham do norte, onde a casa da avó de Clara havia desaparecido. Alguns juravam ter visto um capuz vermelho pendurado em uma árvore. Outros, olhos dourados espreitando do nevoeiro. 3 caçadores foram enviados para investigar. A floresta, porém, parecia viva. As árvores se moviam, os caminhos se desfaziam e o cheiro de sangue impregnava o ar. Na terceira noite, um deles encontrou algo. Uma pequena cabana reconstruída sobre as ruínas da antiga. Dentro havia uma fogueira acesa e, diante dela, uma mulher com um manto escarlate, penteando o cabelo diante de um espelho rachado. "Clara?" sussurrou o caçador mais velho, reconhecendo-a. Ela se virou devagar. O rosto era o mesmo, mas os olhos eram 2 círculos de âmbar, como o lobo da lenda. "Vocês vieram me buscar", disse com um sorriso suave. "Mas eu não sou mais quem vocês procuram." O caçador ergueu a arma, mas algo o impediu. O ar ficou denso, o chão tremeu, e um uivo atravessou as árvores, fazendo o sangue gelar em suas veias. "Ele vive dentro de mim", continuou ela, levantando-se. "O lobo e a caçadora. 2 almas. Uma maldição." Atrás dela, a sombra se alongou, ganhando forma. Garras surgiram, dentes, e a floresta respondeu com outro uivo, mais próximo,
mais faminto. Os caçadores tentaram correr, mas a floresta os engoliu. Os gritos duraram pouco. Clara, ou o que restava dela, observou o sangue escorrer pela terra. A lua se refletia em seus olhos como ouro derretido. Ela ajoelhou-se diante do espelho quebrado e viu por um instante o rosto de sua avó, sorrindo. O selo foi rompido. Sussurrou a voz, ecoando dentro dela. Agora, o ciclo recomeça. Clara pegou o punhal de prata, o mesmo que havia usado para ferir o monstro. Olhou para a lâmina e por um momento hesitou. O lobo dentro dela rugia, pedindo sangue, mas uma parte dela ainda resistia. Ela cravou o punhal no chão, e um clarão prateado varreu a floresta. As árvores queimaram em silêncio, o vento soprou forte, e o uivo final ecoou até desaparecer nas montanhas. Quando os primeiros raios de sol atravessaram o nevoeiro, a floresta estava calma novamente. Onde antes havia ruína, agora só havia cinzas e uma pedra coberta de musgo. Sobre ela repousava o manto vermelho, intacto. Os aldeões, temendo o que pudesse voltar, selaram o caminho com sal e ferro. Mas dizem que, em noites de lua cheia, ainda se ouve um suspiro feminino misturado a um uivo distante, como se duas vozes compartilhassem o mesmo corpo. E às vezes quem passa por ali encontra pegadas, humanas e de lobo, lado a lado, indo na direção do coração da floresta. A Casa de Açúcar. Dizem que, no coração de uma floresta esquecida, há um lugar onde o ar é doce demais para ser natural. Quem o encontra raramente volta. E, quando volta, já não é o mesmo. Há muito tempo, dois irmãos, João e Maria, vagavam entre as árvores escuras, guiados apenas pela fome e pelo medo. Seus pais haviam sumido na noite anterior, deixando para trás apenas o eco de um sussurro. Sigam o cheiro do pão quente. Mas o cheiro não era de pão. Era algo mais viscoso, enjoativo e irresistível. A floresta os acolheu com troncos tortos e sombras que pareciam se mover. As folhas sussurravam seus nomes, e o vento, ao soprar, soava como risadas contidas. João tentava ser forte, mas Maria sentia algo espreitando. Às vezes, via pequenas luzes piscando entre as árvores, como olhos. Outras vezes, jurava ouvir passos atrás deles, sempre sincronizados com os seus. Depois de horas caminhando, encontraram uma clareira banhada por uma luz dourada. No centro, uma casa reluzia como um sonho. As paredes eram feitas de açúcar cristalizado, o telhado de biscoito amanteigado, e das janelas escorria mel quente. O ar era doce demais, pesado, sufocante. A fome venceu o medo. João quebrou um pedaço da parede e o colocou na boca. O açúcar se derreteu em seu paladar, mas deixou um leve gosto metálico, como sangue misturado com mel. Maria hesitou, mas o estômago roncava tão alto que ela também cedeu. Foi então que uma voz veio de dentro da casa. Comam à vontade, meus queridos. A porta se abriu sozinha. A mulher que apareceu era alta e magra, com olhos tão claros que pareciam de vidro. Seus cabelos eram longos e cinzentos, e o sorriso, um corte profundo e errado. Vestia-se com um manto escuro, mas sua pele tinha algo translúcido, como se por baixo dela algo se movesse lentamente. Entrem, disse docemente. Vocês parecem famintos. A fome transformou o medo em gratidão. Os irmãos entraram. O interior da casa era ainda mais estranho. O chão era coberto por caramelos derretidos que grudavam nos pés. As paredes pulsavam como se respirassem, e o ar tinha o mesmo cheiro das feiras de doces, misturado com algo podre. Em uma grande mesa havia bolos, tortas, pães e balas. Tudo reluzia com uma perfeição doentia. João comeu até sentir dor. Maria, no entanto, começou a notar que os doces tinham formas humanas. Pequenos rostos deformados pareciam se contorcer no açúcar endurecido das balas. Um pedaço de pão exalava um som baixo, como um lamento preso. Quem fez tudo isso? Ela perguntou. A mulher sorriu, revelando dentes finos como lâminas. Eu apenas transformo o que a floresta me traz. Naquela noite, a mulher os levou a 2 quartos separados. Disse que era para descansarem, mas quando Maria tentou dormir, ouviu ruídos sob o assoalho. Passos leves. Respiração. E um arranhar lento, vindo das paredes. Ela encostou o ouvido na madeira e ouviu vozes fracas, infantis, chorando. Na manhã seguinte, João não estava mais em seu quarto. A mulher disse que ele havia ido buscar lenha. Mas Maria sabia que algo estava errado. A casa parecia maior, diferente. Corredores que antes não existiam agora se estendiam em direções impossíveis. As janelas mostravam sempre a mesma paisagem, como se o mundo lá fora tivesse parado.
E às vezes Maria jurava ver o reflexo de João nas superfícies doces, mas ele não se movia igual a ela. Determinada a encontrá-lo, Maria seguiu o som de um sussurro que chamava seu nome. A trilha a levou até uma porta de ferro, escondida atrás de um cortinado feito de fios de açúcar. A fechadura estava coberta de mel escuro. Quando ela tocou, sentiu algo vivo se mexer ali dentro, como se o próprio metal respirasse. Ao empurrar a porta, um cheiro nauseante escapou. Lá dentro, dezenas de formas estavam penduradas no teto. Crianças cobertas por uma crosta de açúcar endurecido. Algumas ainda se mexiam levemente, emitindo sons fracos, como bolhas de ar estourando em calda fervente. Em uma grande mesa, a mulher afiava uma faca de doce cristalino. Ele está quase pronto, disse sem olhar para Maria. Só mais algumas horas no forno. Maria olhou para o forno no canto da sala. Através da pequena grade de ferro, viu algo que parecia ser João. Seu corpo parcialmente coberto por um verniz dourado, os olhos abertos, sem piscar. Não chore, querida, murmurou a mulher, aproximando-se com um sorriso gentil. Todos eles choram no começo, mas quando o açúcar endurece, a dor desaparece. Maria recuou, tropeçando em pedaços quebrados de caramelo. Sentiu as mãos grudarem no chão pegajoso. O calor do forno aumentava, o ar vibrava com murmúrios de vozes infantis, pedindo para serem libertadas. Com um impulso desesperado, Maria agarrou a faca sobre a mesa e golpeou o braço da mulher. O corte revelou algo preto e espesso, não sangue, mas uma substância que cheirava a resina e queimava ao tocar o chão. A mulher riu. Oh, minha doce criança, você também será deliciosa. Maria correu, subiu escadas, atravessou corredores que se retorciam, e a cada porta que abria, via fragmentos de sonhos, rostos de crianças presas em vidros, sombras mastigando ossos de açúcar e vozes sussurrando. Corra, corra, corra antes que o açúcar te engula. Quando finalmente alcançou a porta da frente, o mundo lá fora parecia girar. A floresta estava mais escura, as árvores mais próximas, como se respirassem. Ela correu sem olhar para trás, com o som do riso da mulher ecoando por toda parte. O tempo não passava na floresta. Maria não sabia se haviam se passado horas ou dias desde que fugira da casa. O céu permanecia preso entre o crepúsculo e a noite, e as árvores pareciam observá-la, respirando em silêncio. Cada passo a levava de volta ao mesmo lugar. Um tronco rachado em forma de boca, um riacho onde o mel escorria da terra, e o mesmo cheiro adocicado que lhe causava enjoo. Ela estava presa dentro do estômago da floresta, e a floresta estava viva. Em uma das clareiras, Maria encontrou uma trilha feita de cacos de açúcar quebrado. O brilho pálido deles refletia algo familiar. Pequenas marcas de pegadas, as de João. O coração dela bateu rápido. Talvez ele ainda estivesse vivo. Seguiu os cacos até um vale enevoado, onde o ar se tornava quente demais. O som de algo fervendo preenchia o espaço, e no meio da névoa, erguiam-se restos de outras casas derretidas, todas feitas de doce, todas em ruínas. Lá estava a mulher, sozinha, ajoelhada diante de um poço coberto de mel escuro. O corpo dela parecia diferente. Partes do rosto haviam se dissolvido, revelando uma substância negra e brilhante que pulsava sob a pele. Quando percebeu Maria, levantou-se lentamente, o sorriso se abrindo de orelha a orelha. Você voltou. O açúcar nunca deixa ninguém ir embora. Maria recuou tremendo. Onde está meu irmão? A mulher inclinou a cabeça. Ah, minha doce menina, ele está em todo lugar agora. Maria olhou em volta. O chão estava coberto de pequenas flores cristalinas, e cada uma delas tinha o mesmo tom dos olhos de João, um azul pálido, gelado. O vento soprava, e elas sussurravam seu nome. A mulher se aproximou, o corpo rangendo como madeira antiga. Ele queria te proteger, mas o açúcar é ciumento. A floresta o tomou para si. Maria gritou e correu em direção ao poço. Lá dentro, o mel borbulhava com força. Rostos apareciam e desapareciam na superfície. Crianças, dezenas delas, chamando por ajuda. Entre elas, o rosto de João. Maria. A voz dele era um eco distante. O fogo. O fogo pode quebrar o feitiço. Antes que pudesse responder, a mulher agarrou seus cabelos e a puxou para trás. O fogo destrói, mas o açúcar renasce, rugiu a bruxa, seus olhos agora vazios e brilhantes. É assim que o ciclo continua. Você pertence a ele. Maria lutou,
Pegou um galho caído e o enfiou com força no peito da mulher. Do ferimento escorreu um líquido dourado que se transformou em chamas assim que tocou o ar. O fogo espalhou-se rapidamente, lambendo o chão, o poço e as flores ao redor. A mulher gritou. Não de dor, mas de prazer. Queime comigo, doce criança. Queime e volte a mim. Maria cambaleou para trás. O calor era insuportável. A floresta parecia se retorcer, derretendo ao redor dela como açúcar sob o fogo. O mel escorria das árvores. O céu ficou vermelho, e as vozes das crianças tornaram-se um coral de lamentos. Com o último de suas forças, Maria correu até o poço. Mergulhou as mãos no mel fervente e puxou o que restava de João. Um corpo pequeno, coberto de cristais, quase transparente. Ele a olhou com olhos vazios, e um sorriso suave se formou em seu rosto rachado. Está tudo bem, mana. O fogo nos libertará. Maria chorou segurando o irmão nos braços. As chamas cresceram, consumindo tudo. O mel explodiu em faíscas douradas e a floresta gritou. Um som que ecoou por séculos. Quando os lenhadores voltaram àquela região, semanas depois, encontraram apenas cinzas. Nada restava da casa nem da floresta. No centro da clareira, uma única árvore havia sobrevivido. Seus galhos eram de cristal, e de suas folhas pingava um líquido doce e quente. Disse que, quando o vento sopra, o tronco dessa árvore canta. Uma melodia triste, infantil, como uma canção de ninar. E se alguém escuta por tempo demais, o ar começa a cheirar a caramelo. O corpo se aquece. E pouco a pouco a pele endurece, até se tornar vidro, até o coração parar, cristalizado em açúcar. A árvore cresce um pouco mais a cada novo visitante, e sob suas raízes 2 corações brilham juntos, derretendo eternamente em mel. O forno enfim esfriou, mas o doce ainda vive. O espelho de Branca, as montanhas de Lauenstein, ficavam quase sempre cobertas por névoas espessas, mesmo durante o verão. Aquele lugar tinha um silêncio antigo, pesado, que parecia engolir qualquer som vindo de fora. No alto de uma encosta esquecida, erguia-se o que restava do antigo internato St. Edeltrod. Fechado havia mais de 60 anos. O edifício, com suas paredes rachadas e janelas vazias, fora há muito tomado pelo musgo, pela umidade e pelas sombras. Diziam os moradores da vila próxima que, à noite, era possível ver luzes se acendendo sozinhas nas janelas, mesmo que ninguém vivesse ali. Outros juravam ouvir o som distante de sinos e passos apressados nos corredores, como se as alunas de outro tempo ainda vagassem entre os escombros, presas ao que o inverno jamais conseguiu sepultar. Foi para aquele lugar que uma equipe de restauração chegou numa manhã fria de outubro. A missão era simples: catalogar e recuperar o que restava da estrutura antes que o governo decidisse transformar o internato em um hotel histórico. Entre eles estava Helena Brandt, especialista em arte sacra e objetos antigos. Tinha 37 anos. Era reservada, metódica e fascinada por tudo o que o tempo se recusava a apagar. Nos primeiros dias, a equipe encontrou apenas fragmentos de móveis, crucifixos partidos e cadernos com caligrafias desbotadas. Mas, ao desmontar uma parede do salão principal, algo inesperado surgiu. Atrás das tábuas carcomidas, havia um espelho intacto, grande, oval, com uma moldura de madeira escura e detalhes entalhados em forma de espinhos e maçãs. Nenhuma rachadura, nenhum sinal do tempo. Apenas o reflexo frio e perfeito. Helena foi a primeira a se aproximar. Ao tocar o vidro, sentiu um arrepio atravessar-lhe a espinha, como se o espelho respirasse. O ar ficou mais denso, e por um instante ela achou ter visto uma sombra se mover dentro do reflexo, algo que não estava ali na sala. Nos dias seguintes, o espelho foi levado para uma das alas mais preservadas do prédio, onde Helena passou a trabalhar sozinha, catalogando detalhes da moldura e tirando fotografias. As outras restauradoras evitavam entrar naquele cômodo. Diziam que o ar ali era estranho, abafado, e que os sons pareciam se distorcer. Helena, entretanto, se sentia atraída. À noite permanecia no salão mesmo depois que todos iam embora. Ficava observando o espelho à luz bruxuleante das lâmpadas de emergência, sentindo algo entre fascinação e repulsa. Certa madrugada, quando o vento soprava forte do lado de fora, ela ouviu um sussurro. Vinha do espelho. A princípio, acreditou ser o som do vento passando pelas frestas, mas o murmúrio repetiu-se, agora mais nítido, com um timbre suave e melancólico. Liberta-me. Helena afastou-se trêmula. O som parecia vir de dentro do vidro, não do ambiente. Tentou ignorar, dizendo a si mesma que era apenas exaustão. No entanto, naquela noite,
Sonhou com uma jovem vestida de branco, o rosto pálido, os olhos negros e profundos. A moça estava atrás do espelho, pressionando as mãos contra o vidro, como se pedisse ajuda. Os sonhos se repetiram, cada vez mais vívidos. A cada manhã, Helena acordava com a sensação de que algo a observava. Aos poucos começou a notar mudanças sutis no espelho, marcas de dedos do lado interno, pequenas rachaduras que desapareciam no dia seguinte, e um brilho azulado que surgia quando as luzes eram apagadas. Ao pesquisar os registros antigos do internato, Helena descobriu menções a uma aluna chamada Branka Weiss, admitida em 1908. A jovem era filha de um conde austríaco e, segundo as anotações do diário da diretora, fora internada por comportamentos imorais e obsessão pela própria beleza. Os relatos se tornavam mais perturbadores. Punições severas, isolamento, até que um dia Branka adoeceu misteriosamente. O corpo encontrado frio, os lábios arroxeados e o espelho de seu quarto coberto por um pano preto. A partir dessa descoberta, o espelho parecia reagir à presença de Helena. As lâmpadas piscavam quando ela se aproximava e o vidro exalava um frio cortante. Certas noites, o reflexo mostrava um quarto diferente, adornado com cortinas vermelhas e móveis de madeira escura, onde uma jovem chorava em silêncio. Aos poucos, Helena começou a sentir-se exaurida. O rosto empalideceu, os olhos afundaram, e ela passou a evitar o contato com os outros restauradores. Falava menos com voz rouca e parecia distraída, como se metade dela já não estivesse ali. Numa manhã, uma das colegas entrou na sala e encontrou o espelho coberto por uma fina camada de névoa por dentro, como se o vidro respirasse. Helena estava diante dele, imóvel, os dedos tocando o reflexo. Quando a mulher a chamou, Helena apenas sorriu. O sorriso era frio, vazio. Naquela noite, Helena trancou-se sozinha no salão. O vento uivava lá fora, e o som parecia sussurrar o nome de Branka. Ela se aproximou do espelho, agora pulsante, e viu seu próprio reflexo mover-se com um atraso leve, como se houvesse outra consciência imitando seus gestos. Do vidro, a jovem de branco emergiu. Seu rosto era idêntico ao de Helena, mas os olhos eram completamente negros. A superfície do espelho começou a se liquefazer, transformando-se num véu espesso e translúcido. Helena sentiu um impulso irresistível de atravessá-lo. As vozes sussurravam seu nome, prometendo descanso, prometendo beleza eterna. Quando os colegas chegaram no dia seguinte, o salão estava vazio. O espelho permanecia lá, brilhante, reluzente, refletindo apenas a luz fria do amanhecer. Nenhum sinal de Helena, nenhum som. Anos depois do desaparecimento de Helena Brandt, o antigo internato nas montanhas de Lauenstein foi reformado e transformado em um hotel de luxo. Ninguém da nova administração sabia das histórias que assombravam aquelas paredes, ou fingiam não saber. Entre os móveis antigos restaurados, o espelho foi colocado no saguão principal, envolto em tapetes caros e candelabros modernos. O vidro, impecável, refletia a nova vida do prédio com brilho frio e perfeito. Os hóspedes o admiravam, mas evitavam ficar muito tempo diante dele. Havia algo de incômodo naquela moldura escura, na forma como o reflexo parecia ligeiramente atrasado, como se o espelho respirasse. Certa noite, uma hóspede chamada Clara Voigt, fotógrafa de arquitetura, decidiu registrar o local vazio. Ao passar diante do espelho, notou algo estranho na imagem capturada. Uma silhueta atrás do reflexo, uma mulher de vestido branco, o rosto voltado para o vidro. Achou que fosse uma falha de luz, mas ao revisar as fotos no computador, percebeu que a figura não estava em nenhuma outra superfície refletora, apenas naquele espelho. Na madrugada seguinte, Clara acordou com o som de batidas suaves, como unhas raspando o vidro. Seguiu o som até o saguão deserto. A lua entrava pelas janelas, projetando sombras azuladas no chão. O espelho estava ali, coberto por uma fina névoa do lado interno, como se alguém respirasse atrás dele. Ao se aproximar, viu o reflexo mover-se um instante depois de si mesma, sorrindo quando ela não sorria. Então a figura dentro do vidro começou a mudar. Os traços se tornaram pálidos, os olhos escureceram, e um sorriso gelado se abriu. Era Helena. Clara tentou recuar, mas o chão pareceu ceder sob seus pés. O vidro pulsava, emitindo um brilho azulado que se espalhou pelo salão. As luzes piscaram e o ar ficou pesado, quase sólido.
O reflexo estendeu a mão, e por um instante o vidro se tornou líquido, como uma superfície viva. Um som de respiração escapou do espelho, e Clara sentiu uma força puxá-la. Tentou gritar, mas sua voz morreu no ar. Em segundos, o silêncio voltou. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram a câmera de Clara caída diante do espelho. Nenhum sinal da fotógrafa. Apenas uma nova imagem no reflexo. Agora, duas figuras pareciam observá-los do outro lado do vidro. Uma de branco, outra com roupas modernas. Ambas imóveis. Após o ocorrido, o hotel foi fechado temporariamente. O espelho foi retirado do saguão e trancado em um depósito no subsolo, envolto por panos pretos e crucifixos improvisados. Mas, nas noites mais frias, os seguranças relatavam ouvir vozes sussurrando o nome de Branca. Um deles jurou ter visto o pano deslizar sozinho e o vidro se mover como água, refletindo um corredor que não existia. Ninguém ousou tocar o espelho novamente. Meses depois, durante uma tempestade de neve, o hotel foi atingido por um blackout. Quando a energia voltou, os monitores de segurança mostraram uma imagem do depósito. O espelho estava sem cobertura, reluzindo em meio à escuridão. No vidro, refletia-se um quarto antigo, iluminado por velas. E diante dele, uma mulher penteava os cabelos lentamente, com um sorriso tranquilo. O rosto era o de Helena, mas o crachá pendurado em seu pescoço dizia outro nome. Clara Voigt. O reflexo piscou, e uma rachadura atravessou o vidro. Atrás do som do vento, um sussurro suave ecoou, quase um convite. Ainda há espaço para mais uma. O espelho voltou a silenciar. Mas agora, sob o brilho frio das montanhas, seu reflexo parecia observar quem o olhasse por tempo demais. E quem o fizesse, dificilmente veria o próprio rosto novamente. A melodia de Pinóquio. O trovão ecoou pelos vales de Monteverde como o lamento de um deus esquecido. Sob a chuva, o velho luthier Emílio Santori abrigava-se em sua oficina, observando pela janela o caos que devastava a floresta. Raios riscavam o céu e, entre relâmpagos, ele viu, por um breve instante, uma árvore gigantesca tombar, com o estrondo de um corpo caindo em cova aberta. Quando o sol voltou a nascer, Emílio caminhou até o local. A árvore jazia partida, o tronco ainda úmido e exalando um perfume doce e enjoativo, como resina misturada a sangue. Era uma madeira diferente de tudo o que ele já havia tocado. Quente, quase viva, pulsando sob a superfície. Será meu último trabalho, murmurou, alisando o tronco com mãos trêmulas. Ele cortou blocos da madeira e os levou para a oficina. Durante semanas esculpiu violinos um após o outro. Cada um soava mais belo que o anterior, mas também mais estranho. As notas vibravam no ar tempo demais, ecoando como se o som não quisesse morrer. Os clientes da vila começaram a evitá-lo, dizendo que os instrumentos de Santori faziam os cães uivar e as velas tremular. Até que, numa madrugada gelada, Emílio ouviu algo. Um som suave, vindo do andar de baixo. Um violino, tocando sozinho. Ele desceu as escadas, o coração martelando no peito, e viu o impossível. O último violino, o mais perfeito de todos, balançava levemente sobre o banco de madeira, o arco movendo-se por conta própria, produzindo uma melodia que parecia chorosa, quase humana. Emílio ficou hipnotizado. A música o envolveu como um feitiço. Havia tristeza, dor e algo mais. Algo que soava como um sussurro entre as notas. Uma voz infantil, perdida, que dizia seu nome. Emílio, papai. O luthier cambaleou para trás. O som cessou. No dia seguinte, tentou reproduzir a melodia, mas nenhuma mão humana conseguia. O som vinha apenas à noite, sempre sozinho, sempre do mesmo violino. Fascinado, Emílio começou a tratá-lo como um ser vivo. Polia o corpo de madeira, limpava as cordas com carinho, e falava com ele como quem fala com um filho. Chamou-o de Pinóquio. Você é minha criação mais perfeita, dizia. Meu pequeno milagre. Mas as noites seguintes trouxeram mudanças. A melodia se tornou dissonante, irregular. Notas agudas cortavam o silêncio como gritos. Quando Emílio aproximava o ouvido da caixa de som, jurava ouvir algo dentro dela. Vozes, soluços, às vezes orações. E então começaram os desaparecimentos. Primeiro, o filho do padeiro. Depois, uma moça que colhia flores na estrada. O padre, por último. A vila inteira se voltou contra o velho Santori, murmurando que sua música chamava à morte. Emílio fechou-se na oficina, decidido a descobrir a verdade. Certa madrugada, quando o violino começou a tocar sozinho, ele notou algo novo.
O som das notas parecia desenhar rostos na penumbra, sombras projetadas na parede, rostos contorcidos em dor. O luthier apanhou o instrumento com raiva. "O que você fez, meu filho?" O violino tremeu em suas mãos. Um fio de sangue escorreu do cavalete, manchando o verniz brilhante. E então ele ouviu a voz. "Você me criou, pai. Agora tenho vida. Vida feita de vozes que você roubou." Emílio soltou o violino e recuou. As cordas vibravam sozinhas, formando palavras distorcidas. "Mentira." Ele balbuciou, os olhos marejados. "Não, pai. Você me ensinou a mentir. Disse que eu era seu filho. Mas eu sou só a soma dos mortos." A madeira estalou. Das fendas começaram a brotar pequenos fios como raízes, que rastejavam pelo chão, buscando o corpo do velho. Ele tentou fugir, mas tropeçou nos cacos de verniz e caiu. O violino aproximou-se, arrastando-se como um animal. "Prometo, pai. Desta vez não vou quebrar como os outros corpos." Emílio tentou destruí-lo. Agarrou o machado e o ergueu sobre a cabeça. Mas, no instante em que o golpe caiu, um som o paralisou. Aquele grito, a voz do filho que ele nunca teve, ecoou dentro de sua mente. O machado parou no ar. E o violino sorriu. Sim, ele jurou ver uma expressão na madeira. Um sorriso de marionete. O instrumento saltou contra ele, e as cordas se enrolaram em seu pescoço. Um som dissonante encheu o ar, misto de nota e gargalhada. A oficina vibrou. Os vidros estouraram, e a noite engoliu o grito do velho luthier. Quando os aldeões, dias depois, ousaram entrar, encontraram a oficina vazia. O chão coberto de lascas e o violino repousando sobre o banco de trabalho, reluzente, novo, quase humano. Mas havia algo diferente. O instrumento agora tinha uma marca, uma linha fina e curva no tampo como um sorriso. E quando o novo aprendiz, enviado de outra vila, chegou para assumir o lugar do falecido mestre, achou o violino e o levou consigo. Naquela noite o jovem ouviu uma voz suave, infantil, chamando-o da escuridão. "Papai, você voltou." O som das cordas se ergueu no ar. Primeiro um lamento, depois uma risada. E por fim, o som abafado de carne sendo moldada em madeira. Os relógios do País das Maravilhas. Alice nunca havia conseguido dormir direito. Desde criança, o som dos ponteiros do relógio de parede no quarto a deixava inquieta. O tic-tac parecia martelar dentro da cabeça, um lembrete de que o tempo estava sempre passando, exceto nas noites em que parecia parar por completo. Aos 25 anos, morando sozinha em um pequeno apartamento no centro de uma cidade cinza e abafada, ela já havia tentado de tudo. Remédios, chás, meditação. Nada funcionava. As horas se arrastavam, e o amanhecer parecia zombar dela, surgindo sempre rápido demais, mas tarde demais para descansar. Naquela madrugada, porém, algo diferente aconteceu. O relógio de parede havia parado exatamente às 3h33. Alice levantou da cama e caminhou até ele. A bateria estava nova. Tocou o vidro, frio. Quando tentou ajustar os ponteiros, ouviu um som metálico vindo do corredor. Um tilintar suave, como o de correntes ou engrenagens. Seguindo o som, encontrou em frente à porta do apartamento uma pequena caixa de madeira envolta em poeira. Não havia nome, nem remetente. Dentro, repousava um relógio de bolso antigo, de prata escurecida, com uma gravação no verso. Para Alice, o tempo é apenas um espelho. O objeto estava quente, quase pulsante. Quando ela o abriu, percebeu que os ponteiros giravam ao contrário. Fascinada, girou a coroa no topo tentando acertar a hora. O mundo à sua volta estremeceu. O corredor se distorceu como um reflexo líquido. As paredes se curvaram, e o chão pareceu se abrir em um redemoinho de sombras e luzes quebradas. Alice gritou, mas o som foi engolido por um silêncio profundo. Quando os olhos se abriram novamente, ela ainda estava no corredor, ou achava que estava, mas as cores eram desbotadas, como se alguém tivesse drenado a vida do lugar. O relógio de parede de seu apartamento marcava 3h33 e o ponteiro tremia tentando avançar sem sucesso. Do lado de fora, a cidade estava mergulhada em penumbra. O céu era de chumbo e os postes piscavam intermitentes. As pessoas andavam pelas ruas, ou melhor, repetiam os mesmos gestos, em ciclos eternos. Um homem atravessava a rua, olhava para o relógio de pulso e era atropelado. Depois se levantava, voltava à calçada e fazia tudo de novo. Uma mulher deixava cair um guarda-chuva, pegava-o e deixava cair novamente. Um cachorro latia para o mesmo carro imóvel sem nunca cansar. O tempo ali nunca avançava.
Alice começou a andar, o relógio de bolso firme nas mãos. A cada quarteirão, notava o mesmo minuto estampado em todos os mostradores. 3:33. Em uma vitrine, viu o reflexo de si mesma. Pálida, os olhos fundos, mas com um sorriso estranho que ela não lembrava de estar fazendo. "Onde estou?" murmurou, e o eco de sua própria voz respondeu, atrasado, como se o ar tivesse dificuldade em vibrar. Virou a esquina e encontrou uma torre com um relógio enorme, parado. O mostrador tinha rachaduras, e em cada uma delas parecia haver algo se movendo por baixo, como sombras presas dentro do vidro. No chão, sob a torre, havia corpos, não decompostos, mas congelados em expressões de desespero. Cada um segurava um relógio, de pulso, de parede, de bolso, todos parados. Alice se aproximou. Os ponteiros de seu relógio começaram a vibrar, girando descontroladamente, até pararem com um clique seco. O vidro trincou, e então um sussurro escapou do mecanismo. "Um ponteiro, uma vida, o tempo não perdoa." Ela recuou, mas o relógio pulsou novamente. No visor, as horas começaram a desaparecer, uma a uma, até restarem apenas 3. De repente, uma figura apareceu entre as sombras da torre. Um homem alto, magro, vestindo um fraque antigo, o rosto oculto por um chapéu de aba larga. Seu sorriso, porém, era largo demais para ser humano. "O tempo não gosta de ser consertado, menina." Alice tentou fugir, mas ele estendeu a mão, revelando um relógio de bolso idêntico ao dela, com os ponteiros girando em sentidos opostos. O seu girou ao contrário, abriu o espelho. Agora está entre os segundos mortos. Ela tropeçou, o relógio caiu no chão e se abriu. Dentro, em vez de engrenagens, havia um olho. Ele piscou e refletiu uma cena que não deveria existir. Alice dormindo em sua cama. Mas algo se movia dentro dela, sob a pele, como se o tempo tentasse sair de seu corpo. "Devolva o que roubou", disse o homem e apontou para o relógio dela. "Cada hora apagada é uma alma presa. Está vendo?" Os corpos ao redor começaram a se mover, os rostos contorcidos. Um a um, os mortos se ergueram, cada um com um relógio em mãos, todos marcando 3:33. Os ponteiros começaram a girar e a emitir sons metálicos ensurdecedores. Alice correu. As ruas se dobravam sobre si mesmas, como se a cidade fosse um labirinto de espelhos quebrados. As janelas refletiam versões dela mesma, algumas chorando, outras rindo, e uma, especialmente horrível, observando-a com ódio. No fim da rua havia uma vitrine iluminada. Dentro, uma loja de relógios antigos. O letreiro piscava em vermelho. "Oficina do Tempo, aberta desde sempre." Lá dentro tudo estava parado, exceto um enorme relógio de parede com ponteiros que pareciam pulsar como veias. No balcão, uma mulher de cabelos brancos a observava com olhos vazios. "Você não devia ter girado o relógio, querida. Agora o tempo quer girar você." Alice levantou o relógio de bolso ofegante. Faltava um ponteiro. "Preciso sair daqui", gritou. "Não há saída do espelho, só entrada", respondeu a mulher, estendendo a mão. "Mas há uma forma de trocar." A mulher mostrou um relógio aberto sobre o balcão. Dentro, Alice viu o próprio rosto. "Entregue o último ponteiro, e o tempo esquecerá seu nome." Alice olhou novamente para o relógio em suas mãos. Os 2 ponteiros restantes se moviam lentamente, tentando formar uma hora inexistente. O segundo ponteiro sumiu diante de seus olhos, dissolvendo-se em fumaça prateada. Ela sentiu algo dentro de si desaparecer, uma lembrança talvez da própria voz. O relógio começou a pulsar com força como um coração, e então ela compreendeu. O último ponteiro era o dela, sua vida, sua hora. Com as mãos trêmulas, tentou jogá-lo no chão, mas ele se grudou à pele, derretendo como mercúrio, subindo pelo braço até o peito. O tic-tac se tornou um som interno, ecoando dentro da cabeça. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. As paredes da loja se desfizeram, revelando o corredor do prédio. Alice estava novamente diante da porta de seu apartamento. O relógio de parede lá dentro marcava 3:33. Mas havia algo errado. Pelas frestas da janela, ela viu pessoas caminhando nas ruas, as mesmas de antes, repetindo os mesmos gestos. E quando olhou para o espelho, viu-se parada, imóvel, com os olhos abertos, mas vazios. O relógio de bolso caiu de sua mão e quebrou. O vidro estilhaçado refletiu dezenas de Alices, todas presas em momentos diferentes. Algumas gritando, outras sorrindo, nenhuma viva. Do lado de fora, a torre soou uma última vez. 3:33, e o mundo parou. Na manhã seguinte, o síndico do prédio bateu à porta do apartamento 303.
Alice não respondeu. A polícia foi chamada. Encontraram-na sentada na cama, o corpo sem sinais de violência, o olhar fixo em um relógio de bolso aberto nas mãos, ponteiros parados, às 3h33. Quando o legista tentou fechar o relógio, o ponteiro dos segundos moveu-se uma única vez. Tic. E por um instante ele jurou ouvir uma voz sussurrando atrás de si. O tempo é apenas um espelho.